Antes de dar início no vídeo, gostaria de divulgar dois canais muito bons, que eu tive o prazer de conhecer nesses últimos meses. O primeiro seria o canal Liberty-se da Mata, que traz um excelentíssimo trabalho sobre contra esse sistema. Ele também tem uma série de como podemos sobreviver na selva com animais selvagens, que podemos estudar isso para sobrevivermos na mata quando vir a temida grande tribulação. Já o outro é o canal Será? Que é o irmão Adriano, que é incrível ver como ele tem um conhecimento bíblico a respeito das coisas. Seus vídeos são muito bons e informativos, como o do irmão Nadil também. Estarei deixando nos comentários e na descrição esses dois grandes canais bons para vocês passarem lá, deixarem sua inscrição e seu acompanhamento em seus conteúdos. Agora fiquem com o vídeo. Para darmos início ao vídeo, temos que saber quais seriam os 12 apóstolos. No livro de Marcos, eles são nomeados e recebem apelidos além do seu nome por Jesus Cristo. Estarei deixando o versículo agora para que vocês possam ver, e depois logo em seguida entraremos no conteúdo do vídeo. Os 12 foram estes: Simão, a quem Jesus deu o nome de Pedro; Tiago e João, filhos de Zebedeu. A estes ele deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão; André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o nacionalista, e Judas Iscariotes, que traiu Jesus. Marcos 3:16. 19. Pedro o apóstolo. Pedro, já mencionado em um dos meus vídeos aqui, será o apóstolo mais velho diante dos 11 apóstolos, e talvez até por isso Jesus o deu algum tipo de liderança entre eles. Quando Jesus foi morto, ele conduzia a liderança de levar a missão para o mundo com os apóstolos. Sua morte só virá 68 anos depois do nascimento de Cristo. E segundo fontes e pelo que eu já falei aqui também, ele será crucificado em Roma de cabeça para baixo, porque segundo ele, Pedro não era tão digno de morrer como o seu mentor. André, mais um apóstolo que abordei em um dos meus vídeos também. Ele será pescador e também irmão de Pedro. Ele era seguidor de João Batista, antes de conhecer a Cristo, e quando o conheceu se tornou mais um apóstolo dele. Como havia falado em um dos meus vídeos, Santo André estava em uma missão em Acaia, na Grécia, aonde também será crucificado. Muitos acreditam que antes de ir para a cruz, será muito torturado e sua cruz será em formato de X, aonde até hoje países fazem referência a isso. Infelizmente, João, como tínhamos Pedro como o mais velho entre os apóstolos, João era o caçulinha entre eles, assim podemos dizer. Ele, como Pedro, também terá um irmão dentre os apóstolos que será Tiago, e ele foi um apóstolo entre os mais importantes na religião cristã. Ele relatou o fim do mundo que Deus o havia mostrado e descreveu no livro de Apocalipse. Segundo fontes, ele teria morrido de causas naturais aos seus anos, na cidade de Éfeso. Felipe, o apóstolo Felipe, continuou sua missão na Ásia, nas regiões de Hierápolis e Frígia. A morte do apóstolo Felipe é debatida até os dias de hoje de como ele morreu. Muitos acreditam de causas naturais como João, ou apredejado ou até enforcado, na região de Hierápolis. Bartolomeu teve sua missão em vários lugares, dentre eles, Mesopotâmia, Anatólia, Armênia, Índia e Etiópia. Como o apóstolo Felipe, sua morte ainda gera discussões e tentar compreender como teria sido o desfecho de sua vida. Muitos acreditam, principalmente a Igreja Católica, ele foi colocado vivo em um saco e lançado ao mar, depois de ser refugiado. E já outras acreditam que ele foi crucificado, como muitos apóstolos. Mateus. Algumas pessoas acreditam que Mateus continuou a sua missão aonde viverá Cristo. Ele teria caminhado toda a Judeia, Etiópia e a Pérsia durante a sua vida na missão. A sua morte aconteceu por causas naturais, segundo uma pessoas. Já outra teoria diz que a sua morte acontece por um ferimento de uma espada.
Tomé como o apóstolo Bartolomeu, também teve a sua missão na província indiana. Muitos acreditam que sua morte seria causada por um mandato do rei de Milapura, na cidade indiana Madras. Ele será morto 53 anos depois de Cristo, a flechadas enquanto estava em uma oração. Simão Apóstolo Simão é dos mais poucos retratos nos livros bíblicos, e até por isso a sua morte só se pode especular do que talvez tenha conhecido. No entanto, muitas pessoas falam que ele foi morto em Roma como Pedro, em um massacre 70 anos depois de Cristo. Tiago Maior, o pescador que se tornou o apóstolo, foi decapitado em Jerusalém, na mesma época na qual o apóstolo será Pedro preso. Sua morte veio em 10 anos após a morte de Cristo e até por isso o tornou o primeiro apóstolo a ser morto em causa de pregar a palavra de Jesus e de Deus. O pescador que tornou-se apóstolo, Tiago Menor. Existem duas hipóteses de como teria sido a sua morte. Uma delas, dizem que ele será crucificado no Egito no ano de 62 depois de Cristo. Isso se resultou porque ele se tornou missionário na Palestina, aonde supostamente teria perdido a sua vida. Outra hipótese também é que ele teria sido apedrejado até a morte a mando de Ananias, um sumo sacerdote que ele queria denunciasse a alguns cristãos, para serem mortos também. Judas Tadeu. Após Cristo ser morto, Judas escreverá uma das cartas presentes no Novo Testamento, e são dominadas as castas de Judas. Ele seguiu a sua missão na Mesopotâmia, Síria, Pérsia e Arábia. Esse último teria sido o local da sua morte, de causas violentas, mas não especificadas. Judas Iscariote é o único apóstolo que foi retratado a sua morte na Bíblia, e todos já sabemos como será. Após a sua traição de Cristo, por moedas, ele se enforcará. O relato completo está no Evangelho de Mateus, no capítulo 27 e versículos de 3 a 5. Os apóstolos foram homens seguidores do Senhor que nós deveríamos dar o exemplo também, porque eles sabiam que ia morrer, mas o medo não os parou, e continuaram a sua missão em Cristo, porque eram servos de um Deus vivo, e isso era o que mais importava. Porque seguir a Ele nunca será uma opção, e sim, uma preferência de viver na eternidade e ter Ele ao seu lado. É isso que nos falta hoje nos declaramos cristãos ao mundo, sem ter medo do que vai acontecer. Muito obrigado por terem visto até aqui, Shalom. No entanto, se você gostou, se inscreva e rumo a 1000 inscritos, meus queridos. Não deixem de passar na descrição e nos comentários agora, para se inscrever nos canais que anunciei. Shalom.